Bem, companheiros, vamos então ouvir a nossa companheira Rosane, que é uma das trabalhadoras aqui da nossa casa. Então, com a palavra, a Rosane. Bom, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a infância, essa fase tão importante no desenvolvimento humano. Ao ler essa mensagem aí, né, que todo mundo recebeu, nós temos um trechinho aqui, um parágrafo, que diz o seguinte: a vida no corpo físico é simplesmente um estágio dentre os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Então, nós podemos dizer que a fase da infância é um estágio muito importante para o espírito. Senão, podemos dizer mesmo que é um estágio primordial. Quando vai nascer uma criança na família, principalmente se for o primeiro filho, o primeiro neto, ou então aquela gravidez difícil, muito esperada, a família toda se enche de uma alegria, de um contentamento geral, né? Fica todo mundo querendo saber qual vai ser o sexo da criança, qual o nome que nós vamos colocar. Ah, se for menina vai chamar tal, se for menino vai chamar, né? Vai ser o nome do meu tio, o nome do avô, que era muito bonito. E aí a gente começa, como é que nós vamos fazer o quartinho? Que cor que nós vamos fazer o quartinho? Com quem será que essa criança vai se parecer? Como será o gênio dessa criança? E por aí a gente vai, né? Sonhando com aquele corpinho frágil que está se desenvolvendo no ventre materno. Poucas vezes, porém, né, eu não posso afirmar que sempre, principalmente se tratando de nós que somos espíritas e conhecemos a doutrina espírita, mas muitos poucos param para refletir que nós vamos receber, não é um corpinho apenas não, mas um espírito, né? Um espírito que já tem uma vida anterior, uma anterioridade muito longa, que já esteve encarnado por centenas e centenas de vezes. Aquele corpinho que está se formando é novo, né? Surgiu daquele momento da fecundação. Realmente ele vai carregar os genes, né, do pai, da mãe, né? A genética vai falar ali, ele pode ser parecido com a avó, ter o olhinho azul do avô e tal, né? Porque aquele corpinho realmente é fruto da união do pai e da mãe. Porém, o espírito, nós sabemos, não foi criado pelos pais. O espírito é velho, é antigo, pode ser muito mais antigo e sábio até do que aqueles pais, né? E nós não sabemos, então, que espírito é aquele. O corpinho vai nascer, né? Aquela criança bonitinha, fofinha, que a gente quer pegar no colo, quer apertar, quer encher de mimos, mas nós esquecemos de observar, né? De procurar perceber que espírito é aquele que foi enviado por nós com o nosso consentimento. Porque, embora nós não nos lembremos, porque ao encarnarmos temos a lei, né, do esquecimento, nós não sabemos com que, chegamos aqui não sabemos com que nós nos comprometemos na espiritualidade. Mas, com certeza, nós sabemos que antes de encarnarmos, nós, através de toda aquela organização reencarnatória, com os nossos guias, com os nossos mentores responsáveis pelo processo da reencarnação, nós nos comprometemos, através de uma linha mestra de vida que nós vamos ter, nós nos comprometemos em realizar, por exemplo, uma profissão, né? Em ter uma família com tantos filhos, em unir aquele companheiro ou aquela companheira. Por quê? Porque há uma necessidade naquela família de entendimento, de refazimento de dívidas, né? de processos longos, às vezes de inimizades. Então, nós já nos comprometemos com receber aquele espírito que está ali. Ora, o compromisso é muito grande. A gente pegando um trechinho daquele livro, Nossos Filhos São Espíritos, ele fala o seguinte: as famílias são quase sempre arranjos combinados no mundo invisível
entre as diversas personagens de um drama ou de uma tragédia antiga, para que acertem suas diferenças pelo relógio cósmico do amor ao próximo, a fim de que todos sejam felizes um dia. Nascem ao nosso lado, ou nascemos nós, junto de adversários, vítimas ou desafetos de outrora, aos quais prejudicamos gravemente, ou que nos tenham criado também dificuldades e sofrimentos perfeitamente evitáveis. Se todos tivéssemos agido de maneira correta, nascem também, é claro, conforme nossos méritos, pessoas maravilhosas, a quem amamos profundamente e respeitamos. Mas isto é quase exceção, não a norma. Pois não disse o Cristo que primeiro tínhamos de nos conciliar com o adversário e que não sairíamos de lá, ou seja, do sofrimento, enquanto não houvéssemos resgatado o último centavo da dívida perante as leis de amor. Então tá lá, aquela criancinha fofinha ali, esconde, né, entre aspas, um espírito que pode ser raríssimas vezes, com raríssimas exceções, um espírito muito dócil, um amigo de outras vidas, que ao invés até de nós educarmos a ele, ele é que vai nos educar. Porque quantas crianças nós conhecemos que educam os pais, que corrigem os pais. Ah, você está errado, você fez aquilo, você não devia ter feito. Que crianças são essas? São espíritos muito mais evoluídos que os pais, e é um merecimento para esses pais terem esses espíritos a seu lado. Mas, na grande parte, né, na maior parte, não é isso que acontece. Nós recebemos do nosso lado adversários do passado. Por isso, às vezes, a gente não compreende, se não estudar no Espiritismo, como é que eu tenho vários filhos e cada um é de um jeito. Poxa, eu eduquei todos da mesma forma, esse aqui é tão dócil, tão amigo, eu trago para o centro numa boa, ele adora participar das atividades do centro, mas o outro, como é difícil, como é ranheta, como é genioso, eu não posso falar nada que ele me agride verbalmente, eu não posso falar nada que ele retruca. Eu tenho dois espíritos diferentes na minha casa, não é? Que receberam a mesma educação, mas são espíritos diferentes. Então, cabe a mim redobrar o fator educativo, a educação, em cima desse que é mais difícil, que é mais rebelde, né? Jesus, quando disse, né, deixai vir as minhas criancinhas, naquela passagem do Evangelho, em que as crianças, os pais mandaram as crianças se aproximarem de Jesus, no intuito de que Jesus as abençoasse, as pessoas começaram a tirar, não tirar essas crianças, estão perturbando Jesus, sai de perto. E Jesus, não, deixem que venham a mim as criancinhas. Na verdade, vos digo que aqueles que se assemelharem às criancinhas é que receberão o reino dos céus. Aí a gente pensa, quer dizer que toda criancinha vai receber o reino dos céus? Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que todo espírito, né, que se assemelhasse à criança naquela fase inicial, porque nós sabemos que a reencarnação começa na concepção, né? Houve a concepção, aquele espírito já está ali ligado ao ventre materno. E à medida que aquela gravidez vai se desenvolvendo durante o transcorrer de todos aqueles 9 meses, o espírito vai penetrando mais, a matéria vai ficando mais próximo ali daquele corpo. Então, houve a concepção, a reencarnação já aconteceu. E a reencarnação só termina aos 7 anos. Por isso que esta é a fase mais importante da fase da educação, até os 7 anos. Até os 7 anos de idade, a criança ainda está numa fase de semi-inconsciência, é uma fase em que o espírito precisa
para o seu, daquela fase até os 7 anos, para o seu refazimento. Não é? Então a criança nasce dócil para a gente, aquela fase da infância é de docilidade, é de pureza, é de simplicidade, de inocência. E foi aí que Jesus disse que aqueles que se assemelharem às crianças nesta fase, não é? É que herdariam o reino dos céus. A fase de quê? Da pureza. Toda criança pequenininha, até os 7 anos, não é? Ela é inocente, ela é pura, ela é simples, ela não faz distinção de que tipo de roupa que a gente vai dar para ela vestir. Não é? Tudo para ela tá bom. Porque ela está nessa fase ainda muito ligada ao plano espiritual. Por isso é que, né, depois dos 7 anos, o esquecimento é completo. Mas até os 7 anos de idade, a criança, muitas vezes, ela lembra. Ela lembra do mundo espiritual. Aquele amiguinho invisível que a gente vê a criança falando sozinha, brincando com o amiguinho, e que muitos, por não saber, está falando com quem? Ah, estou falando com meu amigo. Que amigo? Não tem ninguém aí. Ela realmente está falando. Ela pode estar vendo um espírito próximo a ela, e ela está percebendo aquele espírito, porque ela está tão ligada ainda à espiritualidade, que ela pode estar percebendo aquele espírito como um amigo. Ela às vezes lembra até os 7 anos, é mais fácil a criança lembrar das vidas passadas. Nesse livro mesmo, Nossos Filhos São Espíritos, há um caso de uma menininha de 6 anos de idade, que pediu para o pai comprar uma geladeirinha para ela, com aqueles objetozinhos, né, que se guarda. Menina adora brincar daquilo, abrir a geladeira, guardar as frutinhas, aquelas coisas dentro da geladeira. E o pai disse que não podia comprar. Ela, muito zangada, foi até a mãe e disse assim: o meu pai não quis comprar a geladeirinha para mim. Olha, minha filha, seu pai não é rico. E não é sempre, toda hora, que ele pode te dar presente, não. Aí ela se virou e disse assim: primeiro, que eu não peço presente toda hora, o que era uma verdade. A menina era super dócil. Depois, o meu pai está dizendo que não era rico, que é pobre, que não pode me dar uma geladeirinha. Pobre era o meu pai, o meu outro pai que eu tive. A gente era tão pobre que o telhado da minha casa escangalhou e o meu pai teve que pedir dinheiro para um e para outro para consertar o telhado. Agora, o meu pai de hoje não. Olha, comprou essa casa aqui que a gente mora, toda velha, toda feia, e num instantinho ele conseguiu consertar a casa. Vem dizer que o meu pai é pobre? Aí a mãe se vira para ela e diz assim: então você não gosta do seu pai, José Carlos? Ela ficou pensativa e disse: não, eu gosto sim, eu gosto do meu pai, José Carlos. Mas aí, ó, viu? A menina lembrou com uma tranquilidade incrível da outra existência que ela teve um pai pobre. Então, a gente esquece, né? Nós esquecemos de tudo. Por que nós esquecemos adultos? Para que nós tenhamos liberdade para usar o nosso livre-arbítrio da maneira que a gente quiser. Para que nós não usemos o livre-arbítrio preocupados com os erros do passado. E também porque se nós lembrássemos, por exemplo, que vamos receber uma criança que foi nosso inimigo do passado, quem é que ia querer receber essa criança? Né? A gente ia ficar. No livro Missionários da Luz, nós temos a história, que muitos já leram, né, do Segismundo, que era um espírito que, depois de muito tempo de aprendizado na pátria espiritual, estava na hora dele reencarnar. E quem seria seu pai e sua mãe? O pai seria aquele que foi um dia, numa encarnação passada, foi o seu grande amigo, porém, ele se apaixonou pela mulher do pai, né, a Raquel, do pai, né, que seria seu pai. Ele era um grande amigo na vida pregressa. Ele se apaixonou pela mulher, matou o amigo para ficar com a mulher e acabou desprezando-a. Depois de muito tempo, de muito contato no plano espiritual, de muito acordo, Segismundo vai nascer como filho desses dois amigos, a quem ele tinha um maltratado, matado, e a outra levado, como diz o outro, para a rua da amargura. E o pai, né, que seria o pai, o Adelino, estava com muita dificuldade de aceitar
aquela encarnação, né? Pela aquela lembrança, aquela intuição do passado, e durante o sono, o plano espiritual fazia com que ele se encontrasse com o antigo desafeto, Sigismundo, que seria agora seu filho, para que os dois se perdoassem na espiritualidade, para ele poder então aceitar a reencarnação e aquele espírito nascer. Olha como é importante, a importância que a gente tem com a nossa visão espírita diante da infância. E nós não podemos deixar que esta fase tão importante passe em branco, porque é isso que muitos pais estão fazendo, não é? Os pais dão tudo o que os filhos querem, se preocupam com a formação intelectual, dão os melhores cursos, os melhores colégios, colocam para fazer arte, esporte, tudo que vá promover o lado intelectual. E o lado moral deixam descambar. Por isso que toda hora a gente vê, né? Hoje mesmo no noticiário da televisão, tinha lá que jovens de classe média, moradores de Laranjeiras, estavam traficando. Encontraram armas, drogas, tudo na casa deles. O que faltou a esses jovens? Faltou dinheiro? Faltou educação intelectual? Instrução? Faltou o quê? Faltou formação moral. E nós sabemos que temos na casa espírita um instrumento valiosíssimo para nos auxiliar, que é a evangelização de espíritos, que é realmente o trabalho fundamental, a pedra angular da doutrina espírita, é o trabalho de educação espiritual para nós adultos, que chegamos às vezes tarde aqui, né? Perdemos assim pela falta de oportunidade, de conhecimento, perdemos uma etapa enorme da nossa vida sem conhecer a doutrina. Mas chegamos até ela, que bom, né? Ainda temos um tempo bom pela frente. Mas já que chegamos aqui, nós sabemos o quanto é importante que a criança que for evangelizada desde cedo vai fazer diferença na família, na sociedade e no nosso planeta Terra. Porque estamos falando muito em planeta do terceiro milênio, planeta de regeneração. A Terra está caminhando para ser um planeta de regeneração, mas ela só vai se regenerar realmente se os espíritos que estiverem encarnando dela receberem a formação moral adequada para fazerem a diferença, né? São espíritos que aprenderão a amar ao próximo, a respeitar a família, a dar o devido valor à vida, né? A ter compromisso com a encarnação, vão deixar fluir se forem evangelizados, vão deixar fluir toda a sua a missão, né? De que for investido, que todos nós trazemos uma missão, né? Missão não é realizada só pelos grandes missionários, não. Todos nós trazemos pequenas missões para realizar, cada um na sua profissão, ou se não teve uma profissão formal, fico em casa, tomo conta dos meus filhos, já é uma grande missão, e nós todos vamos dar contas a Deus do que fizemos com aquele espírito que nos foi destinado. Se nós encaminharmos bem aquela criança, e se mais tarde ela, por conta própria, esquecer de tudo que nós passamos para ela, a responsabilidade não será mais nossa, né? Mas se nós ajudarmos aquele espírito a se desenvolver, né, o ponto vai ser para nós. Olha, no Evangelho, nós temos aqui uma parte que fala para nós espíritas. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma.
Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, aquela criancinha, né, que está na nossa guarda e que dá a primeira coisa. Qual é a primeira coisa que uma criança faz? Assim que a criança encarna. Encarnou, o que a criança faz? Chora. Por que a criança chora? Aquele choro é não só para mostrar, ei, estou aqui, cheguei ao reino dos encarnados, mas também para despertar os pais sobre a responsabilidade com aquela criança. Olha, é um serzinho frágil, precisa dos seus cuidados. Olha como as leis de Deus são sábias. As leis de Deus são sábias, que deu para o espírito a fase da infância, e no planeta Terra, como é um planeta ainda um bocado atrasado, a infância é longa. Nos planetas mais evoluídos, a infância é curta. No nosso planeta, nos planetas de regenerações, como a infância dá trabalho, é ou não é? Como dá trabalho, como nos requer atenção, cuidados, a gente tem que estar em cima, olhando, vigiando para não se machucar, as horas corretas da alimentação, é a hora da escola, ver se fez o trabalho de casa, corrigir na hora certa. Então, nós temos que estar observando a criança o tempo todo. Então, essa fase é importantíssima para isso. O Chico Xavier, ele diz o seguinte, olha o que os pais, né, têm que fazer na infância, observar bem o que acontece com as crianças. Porque ele diz o seguinte, criança que faz birra, olha só, o Chico diz o seguinte, criança que gosta de rasgar papéis, tem crianças que já têm um instinto destruidor, não tem? A gente já observa, já tem que olhar com outros olhos. Criança que gosta de rasgar papéis é uma criança até certo ponto agressiva. Não podemos permitir que tenha uma liberdade nociva. Crianças que destroem brinquedos, objetos domésticos, estragam paredes, móveis, matam animais e plantas, gritam continuamente, explodem birra a menor contrariedade, demonstram ervas daninhas que devem ser combatidas pelos pais, para que não se transformem em caminho para a irresponsabilidade e o crime, gerando violência. Habituando-os desde pequenas transgressões à disciplina e ao equilíbrio, estaremos imunizando-os contra grandes atitudes de desequilíbrio. Então, nós temos que acostumar a criança, desde cedo, a ter disciplina, a ter equilíbrio, usar a autoridade dos pais, autoridade sem autoritarismo. Porque para educar uma criança, nós temos que educar com amor e com exemplo. Não é com agressividade, não é com violência. E o maior contribuinte para a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, é o exemplo, né? Diz que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu querer, faz isso, faz aquilo. Aí a criança observa que a gente não faz nada disso. A gente ensina as leis de trânsito para a criança e, de repente, ela vê o pai avançar no sinal vermelho. Então, que educação é essa que nós estamos fazendo se nós não damos exemplo? Então, para educar um filho, nós também temos que nos educar. Né? O processo de educação é um processo contínuo. Há um caso, eu vou contar um caso de um espírito bastante sofredor. Ele deu uma psicografia em que ele conta
a sua atual reencarnação, como ele chegou na espiritualidade. Ele conta, a história se chama A Dura Prova da Riqueza. Ele conta que tinha nascido na Sibéria. E a Sibéria a gente sabe que é muito frio, né? Neva, gelo danado. Nasceu na Sibéria, foi muito pobre, miserável mesmo. Já na adolescência, ele se apaixonou por uma mulher muito bela e sensual. Foi a primeira namorada dele, paixão fulminante, e ele passou a viver com essa namorada numa tenda. Né? No meio daquele frio, eles viviam numa tenda. Mas a situação dele era de tal miserabilidade que ele não conseguia arrumar emprego. Então, o que ele fez para não morrer de fome? Vou ficar às ruas pedindo esmola. É a única situação, porque eu não consigo arrumar emprego. A mulher, porém, descobriu na vida fácil, né, a vida fácil entre aspas, porque ela era muito bonita, era cortejada por homens importantes, descobriu nesta vida uma maneira de arrumar dinheiro para que eles não morressem de fome. Até aí, ele, embora entristecido, havia se conformado, porque achou que a mulher estava, de certa forma, lutando pela sobrevivência deles. Porém, a mulher se apaixona por um daqueles homens que a cortejavam. E ele ficou tão triste, porque ele era apaixonado pela mulher, tão triste e tão indignado, que ele largou tudo, saiu para não agredir ninguém, para não matar, não se complicar. Ele largou tudo por aquela floresta gelada e saiu andando, andando, até que se encostou numa árvore e desencarnou. Mas só que ele não percebeu de imediato que ele havia desencarnado, porque ele nem sabia, né, que a gente desencarna, ele nem fazia ideia que existia um plano espiritual. E depois de ficar longo tempo recostado àquela árvore, ele pôde finalmente ser socorrido por amigos espirituais que ele tinha e nem imaginava. Né? Os amigos o socorreram, ele foi levado por uma colônia, tempo vai, tempo passa, muito sofrimento, né? Ele quis saber por que ele teve que ter esta encarnação de tanto sofrimento e de tanta miserabilidade. Então os espíritos contam para ele o seguinte, que na encarnação anterior, ele havia nascido. Essa história eu estou contando para a gente ver a importância da família, né? Ele diz assim, ó, falhei. Desde cedo, em minha opulenta infância, fui agraciado com as facilidades. Meus pais davam-me tudo que eu almejava, que almejava o meu mundo infantil. Meus menores desejos eram satisfeitos. Era o primeiro filho de uma família de muita influência e abundância material, e fui preparado para comandar. A parte religiosa foi negligenciada e não tive qualquer formação moral, o que me trouxe grande prejuízo. Meus pais terrenos, nessa encarnação, preocupavam-se apenas com nomes, festas e bajulações. Nós, os filhos, éramos 6. Ficávamos aos cuidados de pessoas contratadas para criar-nos, inclusive dando do seu próprio leite. Permanecíamos meses sem ver nossos pais, ocupados que estavam com viagens e cerimônias sociais. Assim cresci e herdei o império. Fui um rei mais tarde, guindado por interesses de família. Exerci o poder de forma vil, arbitrária e injusta. Amei a tantas mulheres sem respeitar nenhuma. Tive muitos filhos sem amparar qualquer deles. Enfim, fui o que se pode dizer um inútil na vida. Meu reino foi marcado por brincadeiras, risos e festas. Nada construí de bom para minha gente. Porém, tinha em meu coração um sentimento de comiseração pelos pobres e frequentemente distribuía comida e roupa entre eles, o que aliviou sobremaneira a minha dívida com a lei de Deus, pois o meu ato era de puro sentimento de piedade.
adentrei o mundo espiritual depois dessa vida como um trapo e permaneci em sofrimento por interminável tempo. Perdi fervorosamente a prova da pobreza e os sofrimentos que passei foram todos necessários. Pedi fervorosa. Então, quando ele viu que ele perdeu esta encarnação, que era uma encarnação de riqueza, né, que nós estamos vendo que perdeu por colaboração grande de quem? Dos pais, que fizeram com que ele levasse uma vida de frivolidades, uma vida totalmente materialista. Então, quando ele chegou na espiritualidade e viu que perdeu a encarnação nesta prova da riqueza, ele pediu fervorosamente a prova da pobreza, e os sofrimentos todos que passei foram todos necessários ao meu adiantamento. Desencarnei ainda bem jovem, né, lá na Sibéria, o que sem dúvida foi uma ajuda que mereci do alto. Então, olha só, não tem sofrimento à toa, né? Ele sofreu a prova da miséria porque antes havia recebido a prova da riqueza e não soube passar por ela, não soube ser forte também o suficiente para passar por ela. Levou uma vida de frivolidades, tal qual da maneira como ele foi educado. Aí a gente pergunta, será que esse espírito teve tanta culpa, tanta responsabilidade? Quem é o maior culpado? Os pais. Quando nós vemos aí esses jovens, né, envolvidos em drogas, envolvidos em criminalidade, eu fico pensando, aliás, eu tenho uma curiosidade muito grande em saber esses jovens todos, esses adultos que estão presos, que cometem violências que a gente não é capaz de imaginar, como um ser humano pode cometer ainda nesse estágio de evolução da humanidade, ainda pode cometer barbáries de várias ordens. Aí eu fico me perguntando, que espírito, que formação, quer dizer, nenhuma, né? Mas como foi a vida dessas crianças, desses adultos que foram um dia crianças, né? O que eles receberam da família? Como foi a família que eles viveram? Se fossem famílias pobres, mais ajustadas, não chegariam a esse ponto, porque não é por terem nascido na pobreza que a gente vai condenar. Né? Se eu na pobreza não tenho o que comer, ele vai roubar. Ele não vai dar boa coisa. Não é nada disso. Olha a formação, até porque a formação moral é a formação do espírito. A prova, as nossas provas são variadas. Uma hora a gente pode estar na riqueza, uma hora a gente pode estar na pobreza, ou com maiores dificuldades, né? Ou não tão pobre assim, mas classe média que luta, né? Amanhã podemos ser muito ricos. Todas essas situações são engrenagens, né, que o Pai nos concede para a nossa evolução. É um teatro, né? E nós somos os personagens. Nós temos que passar por aquela cena, nós temos que passar por aquela situação para evoluirmos. Quem nasce na pobreza vai ter que aprender, quer dizer, o objetivo é que ele aprenda a ser o quê? Humilde. Né? Ser humilde, a não ser rancoroso, a não ser vaidoso. Então, a gente tem que passar por aquela situação. Quando eu vou nascer na riqueza, que é uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza, nós achamos que não, né? Nós pensamos, nascer na pobreza está doido, né? Mas a prova da riqueza é muito mais difícil, traz muito mais comprometimentos morais para o espírito que não sabe utilizar, utilizar daquela situação, porque quem muito recebeu, muito vai ter que dar. Não é? Quem nasceu na prova da riqueza é para ser fraterno, para ser solidário, para aprender a amar o próximo, para aprender a dividir, para aprender a ser abnegado, a passar por cima dos valores materiais, né, se preocupando com a humanidade. É esse o objetivo da prova da riqueza. Infelizmente, as pessoas vêm e acham que é para, como diz o outro, enfiar o pé na jaca, né? Aproveita tudo, todas as regalias que a riqueza nos proporciona. Então, esse espírito, ele termina aqui dizendo assim, ó, irmãos, que Deus possa iluminar os vossos espíritos nessa bendita caminhada rumo à perfeição. Um dia, todos seremos espíritos livres da ignorância, da maldade e das torpezas que só acarretam a escravidão. Deus, nosso Pai, nos proporciona
todas as oportunidades de crescimento, mas também nos tira a condição de facilidades se permanecermos no erro. Depois de conhecermos sua lei de amor e justiça. Segui, pois, caros irmãos, como faróis, a iluminar a caminhada de tantos que caminham ao vosso lado. Olha lá, os pais têm que ser faróis para aqueles filhos, e que vossas forças sejam centuplicadas nestes tempos de confusão e de dor. Ele assina como um miserável rei. Aí a gente pergunta assim, mas se eu receber um espírito inteligente, que já tem uma certa evolução, vai ser um missionário, vai fazer coisas importantes para a humanidade, então eu não preciso me esforçar pela sua educação, pela sua formação, porque ele já é um espírito, né, evoluído mesmo. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Se nós usarmos o descaso, aquele espírito não vai poder se desenvolver plenamente. Se nós deixarmos esse espírito ao relento moral, ao abandono, ele não vai conseguir cumprir sua missão. Muitos reclamam disso, que vieram com missão, com comprometimentos, com compromissos, e que aqui a família não reforçou esse comprometimento. Então, gente, é muita responsabilidade que a gente tem, né, com a educação dos nossos filhos. Temos que começar já na tenra infância, aproveitar este período até os 7 anos, que a gente consegue colocar os valores, né, sensibilizar a criança com mais facilidade. É mostrar plantinha, mostrar amor aos animais, mostrar a natureza, aprender a respeitar o próximo, aprender a respeitar os familiares. É nesse momento que a gente educa. Porque se nós relegarmos essa hora crucial, quando a criança chegar no período da adolescência, nos 12, nos 13 anos, aí a coisa vai se complicar. Aí a gente não consegue mais, vai ser, ou pelo menos, vai ser muito mais difícil. Que quando chegar na idade da adolescência, a gente chama até de aborrecência, né? Aí eles começam a entrar naquela fase de ser contra tudo que os pais falam, né? Contradizer os pais, querem fazer tudo sozinho, querem ter liberdade, né? Enquanto que a criança não, a criança é agarrada com a mãe, com o pai, a criança é mais dócil para ouvir as coisas, para a gente ensinar. Então nós não podemos, né, perder essa fase importante. Então desde cedo nós temos que identificar a realidade da qual, né, renascem nossos filhos e netos. Que programas trazem? Vamos lá ver, já desde pequenininho, as crianças já mostram as suas aptidões muitas vezes. Eu, por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu entrei para a escola pela primeira vez, eu disse que eu ia ser professora, ninguém conseguiu me demover dessa ideia. Então, às vezes, você já nasce com aquela vocação, com aquela aptidão. Então, a gente tem que identificar isso na criança, não deixar aquilo morrer, não deixar aquilo abafar, né? Que fraquezas, que vícios do passado aquela criança traz, né? Que traços já estão fortes, consolidados na sua personalidade? Que correções nós temos que fazer? Então, a gente tem que ver o que nós podemos fazer para ajudar os nossos queridos, né? As nossas criancinhas, que são espíritos com os quais nós temos dívidas do passado. André Luiz diz que raras são as famílias formadas por casais ditos almas gêmeas, ou casais afins, que se amam, que se entendem. Então, se os casais já não se entendem, imagina na hora da educação dos filhos. E eles já não se entendem. Então, largam o filho ao relento, ou então um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Então, olha como é difícil, como a gente tem que ser, né, responsável. O homem será o que da sua infância se faça. Gente, isso com certeza. No adulto, a gente vai reconhecer a formação moral que ele teve na criança. Quando a gente vê alguém estúpido, ignorante, mal educado, que a gente vê muito por aí na sociedade, que não respeita ninguém, egoísta, eu na frente de todo mundo, o negócio tem que estar bom para mim, os outros que se danem. Quando a gente vê um indivíduo assim, é óbvio que esta criatura
foi abandonada moralmente pela família. Não teve nenhuma formação moral, porque a formação moral faz diferença. Então, Emmanuel diz que nós não temos que ter para os nossos filhos nem freio que os mantenham na servidão, que a criança não pode nem olhar para o lado que tem medo dos pais, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. O ideal é que saiba se fazer o equilíbrio, né, entre a liberdade, para não dar liberdade demais, porque vai virar libertinagem. E também para não ter aquela servidão também muito rigorosa, aquele autoritarismo, porque senão a criança vai crescer sem confiança e não vai saber traçar os seus próprios caminhos. Aquele que está na Bíblia, aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que pensar, ou seja, cuidar as feridas. Né? Estragou a criança, mais tarde vai ter dor de cabeça. Eu acredito que todos vocês conheçam famílias, ou tenham familiares, eu tive na minha família, pessoas que receberam crianças muito inteligentes, que a gente, puxa, essa criança, se fosse bem cuidada, podia fazer a diferença aí no mundo. Mas criaram com mimos excessivos, com libertinagem excessivas, e aquela criança bonitinha, fofinha, se tornou um adulto, muitas vezes delinquente, que se envolveu com droga e que desencarnou até cedo, né, por imprevidência dos pais. Eu acho que deve ser uma coisa muito triste para um pai chegar, ou uma mãe, chegar na espiritualidade e ver que falhou nessa parte, que não soube conduzir os espíritos que Deus nos enviou para progredir. Porque este é o objetivo. Olha, as reencarnações sucessivas, olha, a fase da infância, que é do esquecimento, é para fazer como se fosse uma limpeza ali naquele espírito, passar uma borrachinha, olha, agora você chegou aqui com esse ponto, agora você está propício, tenrinho, fresquinho para aprender novos valores e corrigir defeitos e imperfeições. Então, por isso, nós temos várias encarnações. É sempre um recomeço. Encarnar tendo a fase da criança é uma bênção. Se nós pegarmos a pergunta 385 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência. Puxa vida, mas ele é tão calminho, tão bonzinho, tão dócil. Eu não entendo porque entrou na adolescência e virou rebelde sem causa, né? Grita com todo mundo, reclama de tudo, diz que quer ir embora de casa. Está cheio de jovem assim, né? O que é que os espíritos nos dizem? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Né? Não foi educado, deixou o negócio correr frouxo, na adolescência o espírito vai mostrar como ele é realmente. Vai mostrar toda a sua bagagem, né, adquirida, tanto as coisas boas quanto as suas imperfeições. Né? Então, gente, é isso, né? A gente vai terminar aqui com uma mensagem de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte, né? Olha, a nossa casa aqui tem um serviço de evangelização, né, que todo mundo sabe, pode trazer seus filhos, seus netos, às segundas, às quintas e aos sábados. E muitos pais, eu trabalho na evangelização, eu sei, muitos pais ainda percebem a evangelização, que é um coadjuvante para nós pais, a educação que a gente dá na casa e na nossa casa. Não adianta, eu educo em casa, só isso não adianta. É um coadjuvante. Ah, não, eu vou deixar que ele escolha quando ele crescer, não vou obrigar a ter minha religião, não. Ora, a gente não obriga a comer a comida que a gente faz, né? Obriga. A gente não obriga a ir no médico quando está doente, a gente não obriga a tomar vacina, mesmo ele batendo o pé. A gente obriga. Então, nós temos que dar para o nosso filho a nossa formação moral. Então, nós temos um trabalho muito importante aqui e que muitos pais relegam. Ou seja, não traz a criança uma semana, aí a criança passa 3 semanas sem vir, aí ela é pequenininha, aí quando ela vem ela já está desacostumada, ela começa a chorar, berrar, não quer entrar na sala. A criança não cria vínculos.
A gente sabe que aqui na nossa casa nós temos jovens hoje que vieram pequenininhos da evangelização e que já criaram vínculos com a casa, vínculos com o trabalho no bem, e ninguém precisa mais obrigá-los a vir a centro, não, eles se arrumam, vêm, estão aqui participando de tudo, estão sempre trabalhando, trabalhadores da casa. Isso é para fazer um favor à casa espírita? Não, é para fazer um favor em benefício de nós próprios, né? Em benefício de nós próprios. Um jovem, uma criança evangelizada vai fazer a diferença no mundo. Então a gente termina com uma mensagem de Bezerra que diz o seguinte: Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Acendemos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo a família humana integrada nos princípios da vida em hosana ao seu Criador. É de Bezerra de Menezes. Então, que Jesus nos abençoe nesta noite.